people who studied and spent money for these exams having their results annulled, and basically a chronic problem in India of high youth unemployment. Aqui é o Brasil! Brasil! Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus. Esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a UNTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Como vocês podem observar, estou em viagem, não me encontro nos estúdios da UNTV Brasil, mas o nosso trabalho continua, né? Continua da forma que Deus nos permite, então, assim, realizá-lo. Essa semana, meus irmãos, nós vamos analisar juntos o livro de Tiago. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, independentemente da forma como você possa estar conectado à internet, nós estamos juntos através do www.ontv24horas.com.br. Seja da sua TV Smart, do seu computador, do seu tablet, do seu celular, você pode conectar gratuitamente a nossa plataforma, acompanhar a nossa programação de 24 horas. E este vídeo talvez você esteja assistindo por intermédio da nossa plataforma ONTV 24 Horas Brasil, ou também através das minhas redes sociais, Eugênia Teles Tramontini. Ok, meus irmãos? O livro de Tiago é uma das cartas mais práticas, se assim nós podemos dizer, né? Mais práticas do Novo Testamento. Teria sido escrito por Tiago, irmão de Jesus, né? Um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, escrita às 12 tribos da dispersão, aos cristãos judeus espalhados entre as nações que enfrentavam tudo que vocês podem imaginar, né? Perseguições, pobreza, injustiça, diversos desafios espirituais.
O objetivo de Tiago não era ensinar como alguém é salvo, mas como uma pessoa deve viver. A carta confronta uma fé apenas teórica e apresenta uma fé que produz transformação, domínio próprio, sabedoria, não é mesmo? Humildade, perseverança, amor ao próximo. E muitos estudiosos consideram Tiago um dos escritos mais antigos do Novo Testamento, provavelmente entre os anos 44 e 49 depois de Cristo, antes do Concílio de Jerusalém. Essa data é defendida por autores, né, como Douglas Moo, Peter Davids e outros, ok, meus queridos? Autores muito renomados, né? E o que nós podemos analisar no contexto da leitura de hoje é que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026, e nós vamos falar exatamente sobre essa questão, a fé que permanece em meio às provações, ok, meus irmãos? A fé que permanece em meio às provações. Tiago inicia sua carta de uma forma surpreendente. Ele não promete uma vida sem dificuldades, ao contrário, afirma que as provações fazem parte do crescimento espiritual. O sofrimento, quando entregue nas mãos de Deus, deixa de ser um instrumento de destruição e torna-se um instrumento de aperfeiçoamento. Talvez hoje, meus irmãos, você esteja se perguntando, né, em decorrência das tribulações e dificuldades na sua vida, tantos percalços que nós vamos enfrentando na nossa caminhada, então você fica se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Mas Deus pode transformar essa pergunta em outra. O que Ele está transformando em mim por meio disso? Há dores que parecem um fim, mas podem ser o começo da maior obra de Deus na sua vida. E é somente a perseverança, meus queridos, que produz a maturidade. Tiago ensina que permanecer firme durante a prova desenvolve perseverança, e a perseverança conduz cada um de nós à maturidade espiritual. Deus ele não trabalha para mudar circunstâncias, ele trabalha para formar caráter. Enquanto muitas pessoas solicitam, pedem que Deus retire imediatamente o deserto, Deus frequentemente usa o deserto, que nós nos vemos inclusos, para preparar seus filhos para um propósito maior. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho, ainda são 5 horas da manhã, momento em que estou, então, produzindo esse vídeo para vocês, para as redes e para um TV, por isso que o tempo ainda está escurinho, né, por aqui, não é mesmo? Mas nós estamos aí, meus irmãos, é importante que nós estejamos juntos, que este trabalho missionário não pare. O tempo nas nossas vidas da espera sobre resultados pode parecer silencioso, mas o céu continua trabalhando. Quando Deus parece demorar, muitas vezes, Ele está nos fortalecendo. Fortalecendo você, meu irmão, minha irmã, para sustentá-lo diante da resposta que virá. E nós precisamos ficar atentos para sempre irmos em busca da sabedoria, porque a sabedoria, meus irmãos, é um dos presentes para quem pede. Tiago faz uma promessa extraordinária. Deus concede sabedoria generosamente àqueles que a pedem com fé. Você já pediu hoje a Deus para que Ele lhe dê sabedoria? Em momentos de crise, a necessidade mais urgente, meus irmãos e irmãs, nem sempre é uma solução imediata, mas o discernimento para se tomar decisões importantes, corretas, decisões difíceis.
uma, uma decisão dada por Deus, uma direção, a única direção dada por Deus que pode mudar completamente o rumo de uma vida inteira. Quando a sabedoria do céu chega, portas que pareciam fechadas, meus irmãos, começam a se abrir. Tiago faz uma distinção muito interessante neste capítulo 1 do seu livro, entre aquilo que nós devemos considerar como uma provação para os nossos dias e aquilo que nós poderemos considerar como uma tentação. A provação, ela pode ser permitida por Deus para fortalecer a fé. A tentação, porém, ela nasce de desejos pecaminosos do coração humano que conduz ao pecado e à morte. Deus nunca conduz alguém ao pecado. Ele sempre oferece, ele sempre alcança um caminho para permanecermos fiéis, meus irmãos. Veja a diferença disso nas nossas vidas. Nem toda batalha que você enfrenta nos seus dias vem do inimigo, mas toda tentação pode ser vencida quando Cristo permanece no centro da sua vida. Toda tentação, todo desafio pode ser vencido quando nós colocamos Cristo no centro das nossas vidas. Então, uma das lições que nós relembramos através da leitura deste capítulo 1 é exatamente isso. Não basta ouvir, é preciso praticar, colocar o evangelho em prática, meus irmãos. O evangelho em prática. O verdadeiro discípulo, tem uma abelhinha aqui, né, pulando nos meus cabelos. O verdadeiro discípulo permite que a palavra transforme seus pensamentos, transforme suas atitudes e transforme os seus relacionamentos. Eu sei que eu sou doce, muito doce, mas há aproximadamente umas 30 abelhas sobre a minha cabeça. Todas amiguinhas, né? Nossas amiguinhas da natureza. Então não tenho medo, né? Das abelhinhas, ela cada tem a sua função no mundo. Já grudaram no meu cabelo, tentaram entrar no meu ouvido, na minha boca. Mas eu estou aqui, como em um domo, né? Mediante a beleza da natureza. E hoje Deus nos lembra que as provações não definem a nossa identidade, meus irmãos. As provações, elas podem, na verdade, revelar a profundidade da nossa confiança no nosso Senhor. A fé amadurece quando permanece firme, quando busca sabedoria, resiste à tentação e transforma a palavra do nosso Senhor em prática diária para os nossos dias. Talvez você tenha chegado até aqui, ouvindo esta mensagem e trazendo consigo muitas perguntas, né? Talvez perguntas, talvez frustrações, talvez cansaço. Mas Tiago, no livro que nós vamos desvendar essa semana, de segunda a sexta, Tiago nos convida a enxergar além do momento presente, além da circunstância atual. Deus ainda está escrevendo a sua história. A sua história. Vamos juntos, meus irmãos. O capítulo curtinho, consegui, né, apresentá-lo, fazer um apanhado de um cronograma temático semanal em que dá para ler um capítulo por dia, até sexta-feira concluímos. Diz o seguinte, meus irmãos: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em cada deficientes. Como obter sabedoria? Como que nós podemos obter sabedoria? Vem cá, neném. Vem cá, belinha. Vem cá, belinha. Olha, ai, vovô. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria,
Peça a Deus, ore com fé, em nada duvidando, meus irmãos. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improper, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suporta esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Atente-se a isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, finalizando, meus irmãos. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, olha que bonitinha a abelhinha, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado. A danada entrou na blusa. Daí não dá, filha. Não pode entrar na blusa da mamãe. Vocês já viram um ferrão de abelha? Vou mostrar para vocês. Ela se mexe. Não sei se dá para ver. Não sei se dá para ver o ferrãozinho da abelha. Estão nos meus cabelos, tentando entrar na minha blusa. Seu ferrãozinho aí, não sei se dá para ver. Ai, neném. Tu largou o ferrão, tu morreu, filha. Que pena. Seguimos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade,
e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Ok, meus irmãos? Este é o capítulo 1 do livro de Tiago, E antes de nós encerrarmos a leitura e eu ser deveras carregada por uma colmeia, façamos uma pergunta a nós mesmos. Se Deus, meus irmãos, removesse hoje todas as dificuldades da sua vida, sua fé permaneceria a mesma, querido? Minha irmãzinha, a fé verdadeira não é medida apenas quando tudo vai bem, mas quando continuamos confiando, mesmo sem entender. As provações passam, tudo passa, meus irmãos, mas o caráter formado por Deus permanece. Não permita que uma luta temporária faça você abandonar um propósito eterno. O Deus que começou a boa obra, passagem muito conhecida, continua agindo mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. Decida hoje, meu irmão, permanecer firme. A tempestade, a dificuldade que você possa estar passando pode ser intensa, mas a mão de Deus continua sustentando aqueles que nele confiam. Por isso nós oramos, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocamos, Pai, diante de Ti todas as nossas lutas, todos os nossos medos, incertezas. Tu conheces as lágrimas, Pai, que ninguém viu, as batalhas que travamos em silêncio, pedidos que transformamos, que levamos, petições que levamos a Ti, meu Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Transforme, Pai, cada aprovação em um instrumento de crescimento e fortalecimento da sua fé. Hoje é 20 de julho, segunda-feira. Concede-nos, Senhor, sabedoria para discernir a Tua vontade, coragem para resistir às tentações e perseverança para não desistirmos quando os dias forem difíceis. Que o Teu Santo Espírito, meu Deus, renove as nossas forças, nos ensine a confiar mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Declaramos que nenhuma adversidade será maior do que a Tua graça, meu Deus. Que toda ansiedade dê lugar à paz, todo medo seja substituído pela confiança e toda a desesperança seja vencida pela incerteza de que Tu permaneces no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, meus irmãos, nós cremos que este será um tempo de amadurecimento espiritual e restauração e testemunho. E que ao final, meus irmãos, das nossas provas, das nossas lutas, a nossa fé seja encontrada firme e genuína para a glória do Teu nome. Amém, meus irmãos? Que satisfação nós podermos estar aqui mais uma vez juntos através da ON TV. Hoje estou muito bem acompanhado por uma colmeia, né? Abelhas por todos os lados, no meio do meu cabelo. Uma entrou na minha blusa e deixou a sua marquinha aqui, ó. Tirei o ferrãozinho para vocês verem como é que funciona, né? Mas tudo é bênção de Deus, a natureza que nos envolve é bênção de Deus e nós estamos aí como instrumento da palavra do Senhor. Eu vou ver se eu organizo hoje. Ficou faltando uma luz, eu estou usando a luz do celular aqui para ver se vocês conseguem me ver melhor. É que é noite também, né? 5 horas da manhã, isso lá são horas
de estar lendo a Bíblia. Sim, a concorrência é menor, meus irmãos. E por isso que eu gosto muito desses horários, entre 3 e 5 horas da manhã, é o horário que eu entendo mais importante, que eu me sinto mais em comunhão com o meu Deus, mais tranquilo, né? Para poder orar, levar uma mensagem e colocar em prática, então, neste cumprimento espiritual, né? Neste propósito que assim nós nos estabelecemos, nós concordamos, né, meus irmãos, de estarmos juntos para a honra e para a glória do nosso Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Fiquem na paz. E damos continuidade aí à nossa programação na ON TV, Brasil, sempre juntos. Eu devia ter segurado o celular assim, ó, para ficar mais clarinho, né, meus queridos? Vou atender uma ligação, né? E depois nós retornamos. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ON TV, 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ON TV, 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus.